E aí, Titi na área. Tudo bem com vocês ou não? Faça um excepcional dia. Tamo junto. Tamo junto até depois do fim. Na hora que eu fico aqui esperando, aí eu falo assim, nossa, já tá dando horário, eu olho e passa 1 minuto. Aperta o botão do transbordo, que é o botãozinho do transbordo. Que esse botãozinho é o botão. Aperta o botãozinho do transbordo e vamos nessa. Muita coisa está mudando aí na sua mentalidade. Eu recebo muitos áudios de pessoas que estão pirando com esse negócio do reino. Tem gente que não entende o reino de jeito nenhum. Antes de começar a parábola de hoje, antes de começar a parábola de hoje, eu quero te lembrar uma coisa que é muito importante. Quando hoje eu fui levantar, às 4h10 da manhã, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a palavra gerar. Gerar, cuidar, transformar e transbordar. E aí eu tô falando de vida. Olha só, todo mundo precisa gerar vida. A vida ela é gerada. Depois que você gera, igualzinho uma criança, você precisa de cuidar daquilo que você gerou. Depois você vai para as fases, né? São as transformações. Então são as transformações. E quando de fato você entra nessa fase de transformar, aí vem uma parte importante, que é a de transbordar. O transbordo é muito forte. Então, quanto maior for o transbordo, maior vai ser o seu galardão. Então, gerar, gerou, né? Aí você cuida, aí você transforma, e aí você transborda. Pablo, aonde que eu, aonde que eu tô errando? Provavelmente no transbordo. Quem transborda, resolve. Mas primeiro tem que ser gerada uma vida. Como é que gera essa vida? Essa vida é gerada no seu interior. Então, essa vida que às vezes está faltando aí dentro, ela pode ser gerada. Só que não gera de fora para dentro. É de dentro para fora. É igual semente. A semente ela não pega do lado de dentro para depois ir pelo lado de fora para depois ir para dentro. Ela precisa de um lugar, ela precisa de sufocamento. Então, geração ela é igualzinho. Você coloca a semente no útero de uma mulher, ela percorre até chegar no útero. E aí ela é gerada lá dentro. E é muito interessante que o próprio sistema da mulher cuida da geração. Então, depois disso, sai e continua os cuidados. E aí vem as transformações de fase. A corda é só uma máquina de chorar e de mamar. Depois, aí vem a transformação. Começa a andar, aí transforma. Começa a falar, começa a correr, começa a fazer um monte de coisa. Então, gerar vida é igual gerar energia. Presta atenção no que eu tô te falando. Gerar vida é igual gerar energia. Então, eu gero, eu zelo, eu transformo, eu transbordo. Pablo, o que que vem depois do transbordo? Aí faz o seguinte. Aí vem a vaporização da energia. Pablo, depois que eu termino meu ciclo aqui na Terra, eu devolvo para a Terra a energia na qual eu usei. Devolve seu espírito que está pronto antes da fundação do mundo, é a sua alma, sai desse corpo e o corpo, como perde aquela densidade energética, ele começa a evaporar. Evaporar, transformar em pó,
começa a voltar da onde ele veio. Isso é muito forte. Talvez eu vou te falar uma coisa que você ainda não ouviu, mas quando você quando você entender que não existe a matéria, tem um conceito novo agora. Eu falo novo porque agora é que a galera está discutindo isso, mas sempre existiu. A antimatéria. Quando você vê alguma coisa e você achar que é físico, você tem que lembrar que é um acúmulo de frequência naquele lugar. É muita energia junto, e esse tanto de energia junto faz com que você ache que aquilo é algo intransponível. Mas na verdade é tudo frequência. É tudo frequência. Então, se é tudo acúmulo de frequência, quando a energia, a frequência começa a se desconectar, aí a energia do corpo começa a desconectar. Por isso que agora você toca na sua pele, mas ela pode começar a apodrecer, vai perdendo energia. Interessante que quando uma pessoa ela está com diabetes e tudo, ela vai tendo um problema e não vai se recuperando, nem corta um dedo, depois corta o outro, depois vai cortando o pé, vai cortando a perna. Por quê? Porque a frequência parou de ser transmitida por causa de uma doença. Então o que é a parada? Se você é alguém que quer cumprir esses ciclos, primeiro você gera vida. Gerou vida, você vai zelar por isso, cuidar disso. Por isso, vá cuidar da sua vida. Depois de cuidar, vamos para o processo de transformar. Depois de transformar, vamos para o transbordar. Transbordar. Depois, o que a gente faz? A gente começa a ir para o último processo, que é devolver a energia onde a gente sacou. Esse fluido magnético, as partículas subatômicas, quando você dá ordem para elas, ou mesmo não dando, mas ela entendendo que você vai se mover de forma antecipada, ela vai na frente do que a gente chama de mentalidade. Então você dá um impulso, vai tudo na frente, seu corpo tem que ir atrás. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Você tem uma vida e vida é igual a vapor. Isso não tem nada demais, a Bíblia já falou sobre isso. Aproveita isso. Gera, cuida, transforma, transborda e handover. Então, faça o excepcional dia. Eu quero que você mude seus pensamentos ao acordar na madrugada. Você vai mudar seu lifestyle, você vai mudar sua companhia, você vai mudar muita coisa. Então, vai ser uma forma de ver a vida diferente. A Renata perguntou: por isso mentalizar dá certo? É por isso que eu mentalizo tudo que eu quero fazer. Eu não confio em persuasão perto de mentalização. Persuasão é muito pequeno. Eu não confio em dissuasão, eu não confio em contorno de argumentação, eu não confio em dialética, e eu não confio em nada perto do que é mentalizar. Mas começa a gerar vida. Então escreve assim, ó, eu vou gerar muita vida. O que as pessoas que não têm vida, o que elas estão buscando? Alguém que tem vida. Vida é igual a energia. Energia é frequência. Olha o Vinícius Pietro aí. Beijão, lindão. Vida é igual a energia. Então o que é energia? A energia, você tem que saber o que você faz com ela. Senão ela pode até te prejudicar. Tem gente que está com excesso de energia. Falo para um monte de gente. Não tenha excesso de energia. Porque se você tiver um excesso de energia, você vai ter um problema muito sério. Vocês que estão no Instagram, eu entrei aqui só para vocês me encontrarem. Eu estou no YouTube. Você vai digitar ao vivo Clube 459, Pablo Marçal. E em menos de 2 minutos eu vou sair do Instagram. Tá no YouTube, tá bom? Então põe uma coisa na sua cabeça. Por que às vezes você fica batido? Por que às vezes você fica sem energia? Já vou entrar na parábola. Vai apertando o like aí. Você fica batido porque você não sabe gerar, não sabe canalizar, você não sabe cuidar, você não sabe transbordar, você não sabe ciclar a energia. Então, alguém falou para mim ontem, nossa, mas você deve ficar com sono o dia inteiro. Não fico.
Porque eu durmo cedo, acordo cedo, depois do almoço eu durmo de novo. Só que eu não gasto muita energia. Eu ponho algo na minha cabeça. Ontem eu nem contei pra vocês, estavam me assistindo, eu fiquei a madrugada inteira com dor de barriga. E aí fui no banheiro a madrugada inteira, de forma insuportável. Quando eu comecei a falar na live, eu tava sem força. E aí eu virei e falei, quer saber? Eu vou achar energia aqui onde está guardada e vou fazer gestão dessa energia. Eu vou gerar tanta vida aqui que vai servir para mim, inclusive. Foi tão forte que na hora que eu comecei a falar me deu vontade de vomitar, do tanto que eu estava fraco. E aí o fraco começa a achar força. Aí lembrei, 40% de energia guardado que eu posso usar quando eu estiver em crise. Aí eu pensei, já era, mano, eu não vou parar. E aí eu estava tão fraco que eu tinha que voltar para a cama, do tanto que eu gastei minha energia. Eu fiz uma live, aquele me deu vida. Aí depois eu vou pra academia, fui malhar. Eu tava dando risada, porque realmente a mente, a energia, ela tem alguém que governa. Então eu não reclamei, não pedi socorro pra ninguém, mas eu fui doutrinando minha mente e foi muito interessante. Fiquei com a fome, impressionante na hora do almoço, mas depois eu dormi, continuei produzindo, fiz uma live de 2 horas ontem e a energia tá em paz. Porque quem governa a energia não é meu corpo, quem governa a energia é minha alma. Quando você gera vida, esse negócio começa a explodir dentro de você. Vocês que estão no Instagram, quero ver você no YouTube 1 minuto. Você tem até 5h15 da manhã para ir para lá, tá? Como chegaram várias pessoas nesses 2 dias, eu abri aqui no Instagram porque você não acha lá no YouTube. Tá? Pode ir para lá, ajuda já indo para ver aqui o número de pessoas caindo. Então vamos nessa. O que eu quero que você entenda? Que quando você gera vida, você tem um cuidado de zelar por isso. Então, vida gerada é energia que sai de dentro de você. Alguém perguntou qual que é a diferença de alma e mente? A alma é um campo de energia e a mente é o painel de comando da alma. Ponto. Tem corpo, alma e espírito. Corpo é um carro de corrida, a alma é o piloto da corrida e o espírito é a estrada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa de gerir energia. Ontem eu estava falando com o Flávio Augusto, não sei qual de vocês estava assistindo, e alguém falou, você morre de inveja do Flávio Augusto. Não, eu vivo com inveja diferente. E aí, o que eu faço com a inveja? Inveja é uma energia. Ninguém estava orando por mim, ó, vejo muita inveja na sua vida, vou orar para acabar com essa inveja. Está amarrado em nome de Jesus, não vai acabar com inveja não. Inveja é energia, é crédito mais do que bancário para alguém que entende energia. É muita gente querendo aquilo, é muita gente aprovando, é muita gente dando uma turbina gigantesca. Deus do céu, eu não quero perder isso não. Por quê? Porque isso é uma camada de energia. Eu uso isso no propósito. E aí foi muito da hora que na hora que eu falei isso, o Flávio até falou, né? Mas eu te respeito, eu te admiro e você vai me passar. E aí foi muito interessante aquela fala dele. Só que mesmo que ele não falasse, eu já sei trabalhar isso. Inveja é energia, a pessoa ficar com raiva é energia, eu uso a energia da pessoa. Todo mundo. Então, Deus do céu, não faça isso comigo, não faça essa oração. Pessoal do Instagram, eu tô fechando. Se tiver interesse de continuar, é só no YouTube. Tá bom? Tô fechando aqui. Já tem 7.500 pessoas no YouTube. Tá bom? YouTube é 4,59 e tal. Tô fechando aqui no Instagram. Continua no YouTube. Beijão pra vocês, tá? Fica perdido por aí não. Vai lá rapidão. Partiu o YouTube. Todo mundo escreve aí. Então o que acontece? Quando você é uma pessoa que entende de energia, sua inteligência emocional vai subindo. Então você começa a usar o CCC. Aí você ouve uma parábola dessa, você consegue não só ficar assim, ó, palmas, mas você consegue falar, eu peguei energia.
O que eu estou fazendo o tempo todo, o que eu estou fazendo o tempo todo aqui no Instagram, no YouTube, é explodir energia. Só que tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Então, às vezes a pessoa não está na frequência. Alguns de vocês, quer ver? Pode colocar no comentário. Alguns de vocês não conseguem entender o que eu estou falando. Por que que não consegue entender o que eu estou falando? Porque a energia está bem baixa, a frequência. Então, o que acontece? Você está com energia baixa. O que que você vai atrair? Você vai atrair a frequência baixa. Você está com energia alta, você vai atrair frequência alta. Viver em alta frequência. Ontem foi muito interessante. Eu falei, Carol, vou ficar só 15 minutos de live. A Carol olhou para mim e falou, coitado, não vai conseguir nunca. Quando esse homem desembesta a falar, a energia dele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e esquece esse negócio. E é uma das coisas mais terríveis do mundo. Eu falo e não consigo. Vai subindo, subindo, subindo. E ontem foi muito massa, não sei quem estava assistindo. Eu estava lá, do nada aparece o Janguier. Do nada mesmo. Não combinei, não chamei. Bom, entrou na live. Passa 2 segundos, pum, chama o Flávio Augusto, entrou na live. E aí fui chamando, o negócio vai subindo, energia, vai subindo, subindo, subindo. Cara, deixa eu te falar. Energia muito forte. Nenhum deles teria topado entrar se a energia aqui não tivesse alta. Energia, quando está alta, ela começa a transferir, ela começa a transbordar. E aí que está o desafio. Vai deixando essa energia subir. Vai deixando essa energia subir. Não segura ela. Não segura a energia. A energia precisa ser transbordada. Então eu quero que você escreva assim, ó. Alguém lembrou aí que a live ontem era dos bilionários e tinha um trilionário na live, né? Você vê uma coisa, a maioria de vocês devem ser casados, eu imagino. No casamento, você vai acessar, vamos falar da área sexual. Às vezes você não produz energia para olhar para o seu cônjuge, para você ter vontade de transar todo dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não. Você não produz. Mas quando você mexe, começa a criar aquela energia, pele com pele, olhar com olhar, coração próximo um do outro. E aí quando você está ali, você pensa toda vez, por que eu não faço isso todo dia? Por que eu não busco isso? É engraçado que a energia precisa ser gerada. Então, maridos, tem que falar para suas esposas, elas precisam se sentir amadas, elas precisam se sentir seguras, elas precisam sentir que estão sendo cuidadas. E aí o que acontece? Quando você começa a gerar energia, o negócio muda. Mas quando você não gera energia, é sempre um para um canto, outro para o outro. Então, uma coisa que você tem que entender: energia. Energia que um corpo produz vai trocando energia com o outro é muito forte. Tem energia, quando dois corpos se encontram de genitália, tem energia de troca que é cerebral. Né? Tem gente que tem só orgasmo sexual, mas tem como se ter um orgasmo cerebral, assim, é um múltiplo. Você tá com a pessoa traz tanta energia, tanta ideia, você. Eu costumo falar que os cérebros transam e o filhote disso chama-se ideia. E aí o que acontece? Quando você produz isso, essa energia nunca volta vazia. Eu queria que todo mundo escrevesse isso. A energia não volta vazia. Então, como a energia não volta vazia, o que acontece? Seja um produtor, seja uma usina. A energia não volta vazia. Pablo, como que eu aumento a energia? Tem que bater resultado. Resultado fecha uma fase, faz você subir de nível. E aí naquele nível você encontra pessoas, elas ajudam você. E aí a gente instala a nova crença. A crença antiga vira fato. É esse código. A vida nada mais é do que instalar uma crença nova e transformar a crença antiga em fato. Ou desconectar dela. Tudo é energia. Vamos lá, vou explicar isso aí. Energia não volta vazia. Ela faz um ciclo, ela volta mais carregada. Ou ela volta negativamente, ou ela volta positivamente. Mas entenda o que eu estou te falando. O segredo da vida é instalar crença nova e transformar a crença antiga em fato ou abandoná-la. Por isso eu estou falando.
ou você solta ela de você. Como que é isso, Pablo? É como configurar um painel de comando. Eu estava nesse final de semana com os amigos, e aí o Janguei gosta de falar que nós todos somos iguais. Aí ele fala, a gente é igual, obstinados. Ele fala assim, obstinados, vocês são todos iguais, mas o que muda é o software. Mas o que muda é a cabeça. O que você já passou e o que você não passou. E eu te falo, nós somos iguais em hardware. Claro que tem gente que tem mais memória, tem gente que tem mais processador. Isso é fruto de quê? Fruto de alimentação, fruto de pressão, fruto de ambiência, fruto de várias coisas. Não somos iguais. Tem motores que são V8, tem outros que são V12, tem outros que são 4 cilindros, tem motores, são um cérebro. Então, são cérebros diferentes. Inclusive, a inteligência que você tem provavelmente você herdou da sua mãe. A nossa inteligência geralmente vem da mãe. Só que quando ele fala somos iguais, eu entendo, o hardware é muito parecido, mas a mentalidade é muito diferente. A mentalidade é muito diferente, o setup é muito diferente, a energia. Então, agora eu estou te dando isso e a gente já vai entrar na parábola. O que é a diferença de uma coisa com outra? O que é? É simples. Crença e fato. Toda crença precisa ou virar um fato ou ser desconectada. Você não pode carregar crença por muito tempo. Aqui está um grande código. Talvez você nunca ouviu isso. Quero que vocês escrevam assim, ó, crença não pode ser carregada por muito tempo. Só tem dois caminhos para uma crença. Ou eu transformo ela em fato, ou eu desconecto ela. E aí ela continua sendo crença para outra pessoa, mas não para mim. Ou eu transformo a crença num fato, ou eu desconecto. Vamos lá, vou explicar. O que é uma crença? Crença é não vivi esse fato, só que eu, por observar o fato de outra pessoa ou crença de outra pessoa, começo a acreditar em partes aquilo. Porque se eu acreditar por completo, vira fato. Espera aí, o que você está falando? Eu vou te explicar, talvez você nunca pegou isso. Se você é alguém que não consegue fazer algo, você vai continuar sem fazer algo se você não instalar a crença. Isso é possível. Se você não acredita, você já tem seu fato. Quem não crê já tem um fato. Está consumado. Não vai conseguir. Se você crê, tem uma grande possibilidade de conseguir. Por quê? Porque não é crer de entrada, é crer pelas fases. Mas a crença, quando ela não é desligada, você não abandona ela, você vai alcançar o que você quiser. É impossível você não alcançar. Então o que acontece? Quando você vê alguém fazendo, aí instala uma crença na sua cabeça. Então tem um código da PNL, que é Programação Neurolinguística, que fala o seguinte: se alguém fez, eu faço. Isso é crença. Crença. Então, quando eu vejo que alguém fez, o tanto de gente que tem destravado por causa da minha vida. Ah, mano, esse cara era atendente de call center, se ele fez, eu também faço. Tanto de gente que pensa, mano, esse Pablo é um comedor de piqui, de pé rachado lá de Goiás. Não é possível, eu também consigo. Quantos na caminhada estavam muito melhor posicionados em energia que eu nos últimos 10 anos? Eu passei talvez umas 500 vezes e aí a pessoa fala, eu tenho crença suficiente para chegar onde o Pablo chegou, porque eu era melhor que ele no caminho. E era mesmo. Só que o detalhe, você não quis matar as crenças. Crença não pode ser carregada por muito tempo. Pablo, e aí? Qual que é a crença? A crença é, se alguém fez, eu faço. Essa crença não é ruim, ela é boa. Só que eu prefiro outra. Se ninguém fez, eu faço. Porque um monte de gente vai querer fazer. Não tem problema nenhum também. Então, tudo é crença. Agora, a crença não pode andar na garupa por muito tempo. A crença precisa ser transformada. Ela vai ficando cara. Eu quero que você ponha isso na sua cabeça. Crença tem imposto progressivo. Instala aí, por gentileza, esse código do seu cérebro. Crença tem imposto progressivo. O que é isso?
A crença, ela vai te cobrar mais imposto com o passar do tempo. E isso vai ficar insuportável. Então, você acredita numa coisa e não transforma aquilo em fato, ou não, ou de alguma forma você não desconecta daquilo, o imposto daquilo vai ficar muito caro. Então, pensa um carro que você comprou no ano de 2000. Vamos falar que esse carro é uma crença. A crença pode te levar a alguns lugares. Só que é o seguinte, no primeiro ano custa R$ 1.000 o PVA. No segundo ano vai custar 2.000. Enquanto você não sair daquele carro, vai chegar uma hora, vai ficar, aí vai progressivamente. Aí vai passar para 10.000, depois 20.000, depois 40.000, depois não sei o quê. E vai subindo o imposto. Imposto progressivo. Então ficar com a crença por muito tempo vai consumir energia sua. Olha que louco. Então o que você tem que fazer? Ou transforma em fato ou abandona. Ponto. Então vamos pegar três caminhos. Vamos pegar três caminhos. Crença, se ficar por muito tempo, o imposto é progressivo. O que vai acontecer? Vai ficar pesado. Você que acredita na mesma coisinha que ia fazer em um ano, só que tem 20, tá caríssimo. Você fica com energia baixa, você fica ruim, tem imposto progressivo. Então vamos lá, o caminho número um. Ou eu mato essa crença, transformando ela em fato, ela fica para trás e acabou. Não paga mais imposto, porque aí virou fato. Ou eu abandono a crença, ou eu substituo ela por algo, outra crença superior. Ou eu substituo ela por uma crença superior. É muito interessante quando eu instalo uma nova crença, eu já vou atacar ela. Então a crença ela é uma bomba relógio. Se não conseguir desarmar, ela vai explodir no seu colo. Como que explode? Pensa você 10 anos com a crença errada. Explodiu. Então, crença, vamos pegar uma agora e vamos transformar em fato. Eu falo para vocês, vamos falar de um exemplo aí no digital. Vocês têm que dominar o digital. Nos próximos 6 meses, pelo menos 10% do faturamento de vocês tem que vir do digital. Depois de um ano, pelo menos 30%. Depois de 2 anos, pelo menos 50% de tudo que vocês fazem tem que vir do digital. Depois de 2 anos, 80% tem que vir do digital. Nos próximos 5, 99% do que você faz tem que vir do digital. Porque esse é o movimento. Eu instalei uma crença. E essa crença, às vezes, se você não der conta de resolver, você não consegue de forma nenhuma resultado, ela vai cobrando mais imposto. Só que esse tipo de crença, como é uma janela de disrupção, vai te custar muito caro. O imposto vai ser caríssimo. Põe isso na sua cabeça. Acreditar não vai resolver. Acreditar tem que fazer. Não fez, vai ter que continuar acreditando. E quanto mais tempo acreditando sem fazer, vai cobrar mais imposto de você. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Crença tem imposto progressivo. Então tem três caminhos. Você mata a crença, você substitui. Matei. Então eu tive um fato. Substituir. Terceiro é abandona. Abandona. Esse código eu achei ele bem pesado para você acordar cedo. Tem gente que não está entendendo nada que eu estou falando. Mas vamos nessa. Seja bem-vindo. Faça um excepcional dia. Acho que está em alto e bom som. Quem acredita faz. Quem quer ficar no neutro vai pagar um imposto muito caro. Eu dei um exemplo do digital. Outra coisa, você crê na Bíblia, mas não estuda. Então, na verdade, você não crê. Você finge que crê. Vai cobrar caro o imposto. Vai cobrar caro. Esse imposto aí vai ser caro. Você crê num monte de coisa, mas não faz. Isso você vai pagar caro. Caro. E vai ser assim, um negócio que você vai pirar. Uma coisa que eu acho absurda é você pagar imposto numa coisa que você não fatura. Crença é isso. Crença é similar a um empresário que paga imposto sobre uma mercadoria que ele não vendeu. Imagina, põe a coisa na sua cabeça. Imagina você tem 1 milhão de produtos para serem vendidos, não vende nenhum. E aí todo mês tem que pagar 100 mil de imposto. Você tem 1 milhão em produtos, não vendeu, aí tem que tirar a guia de imposto, 100 mil. No outro mês você não vendeu, que é de crença, tá lá parado, só acreditou, né? Aí no outro mês tem que pagar 110 mil. Então tem quanto? 790 mil só de produto, porque você está gastando o dinheiro todo e não faz. Tem que transformar. Como que transforma? Aqui você vai pegar o código, tem tudo a ver com a empresa.
Você pega o produto, vende, paga o imposto. Vendeu o produto por 10, você consegue produzir mais 2 com 10. Aí depois você vende por 20, consegue produzir mais 4. Então você precisa ir trocando energia. O que o empresário faz? Ele não fica segurando o produto, ele precisa vender o produto, tirar a margem dele, estudar lá a margem de contribuição e tudo, pagar imposto, pagar tudo, voltar a produzir mais. Então é energia de troca. Então, crer, substituir crer, substituir ou fatalizar, criar um fato fatal e direto e bom, explodir. Agora eu vou falar sobre o reino. Por que eu comecei a contar isso? Porque aí fica mais fácil você entender o reino. Que a maioria que crê no reino e não exerce o reino é análogo a alguém que vai ficar de fora. Na verdade não é análogo, é um fato. Você vai ficar de fora. Deixa eu te explicar o que eu estava fazendo. Talvez você não entendeu. A parábola de hoje, o fato de você crer no reino e tiver crença sobre o reino, você vai pagar caro e vai ser lançado no fogo do mesmo jeito. Então vai ter gente que vai crer muito, só vai ter um problema muito sério, não vai mudar nada. Então, ou você fataliza isso, tem que ser fatal. Como fazer um fato em cima de uma crença? A crença tem que morrer. Ela tem que ser a semente. E a semente não morre? Ela não pode continuar sendo semente. Ela tem que germinar. Então, para isso, ela tem que transformar o estado. Por isso que eu falei. Gerou, cuidou, transbordou, transformou, depois transborda. Então, vamos lá. Abre aí a poderosa palavra do Deus vivo em Mateus 13. Mateus 13, 47. Agora, na hora que eu explicar a parábola, você vai entender de primeira. Primeira coisa que você tem que entender, não é a crença que faz você ser do reino. Ok? Assim como quando eu era diretor numa indústria de roupa, eu falava para as pessoas, a partir de agora, as roupas que vão para a prateleira, que vão ficar na exposição, era uma empresa de atacado, elas têm que ter data de validade. O que significa isso? Se não conseguir vender, se tiver errado por algum motivo, a gente vai ter que desovar elas, porque o cliente, quando volta, ele não pode ver as mesmas roupas. Então tinha prazo de validade. Isso é muito forte. Isso é muito forte porque se você der essa sensação de novidade, as pessoas simplesmente querem comprar o tempo inteiro, porque você está renovando energia. Muito forte isso. Eu percebi que às vezes o que fazia o comprador perder o tesão na compra era voltar e ver a mesma roupa. Aí você fala, mas essa roupa veio pra caramba, mas ele não pode ver ela de novo. A gente tem que estar sempre com energia renovada. Então a pessoa olha e fala, uau, esse aqui é uma máquina, esse aqui vende mesmo. O fato de você falar que vende, ou o fato de ser muito vendável, e a pessoa vê aquilo sempre, ela não vai querer, ela não vai acreditar. Se vende mesmo, acaba toda hora. Se vende toda hora, a pessoa ela começa a ver que você vai produzir coisas novas. Isso é muito forte. Então, nem todo mundo que diz que é do reino é do reino. É só uma crença. E reino não é crença, reino é um fato. Tem gente que está esperando a morte para ver se entra no reino. Não vai reinar. Você tem que entender que o ensaio da sua vida, não, a sua vida é um ensaio para a eternidade. Ponto. Vários de vocês já estão devendo mais imposto do que tem de mercadoria. O que é mercadoria? Essa crença. Só que você vai ter que vender a crença para recuperar capital e gerar novas crenças. O fato da crença é a venda. Olha que louco. Hein? Quando você entendeu o que eu estiver falando, ou isso mexer com você, tem como você escrever putz? Porque eu me sinto assim, pelo menos, eu estou me sentindo como se fosse um bobo falando, sabe? Quando um negócio explodir na sua cabeça, escreve putz e põe muitos vezes assim, ó. Mas se não explodir, não faz isso não. É só para me ajudar. Ajuda o professor. Ajuda o professor. Então é o seguinte. Você que está vindo a primeira vez. Parábola é uma volta. E é um recado para quem é reinante. E não se reina com crença. Reina com fato.
Pablo, o que que eu faço, pelo amor de Deus? Coloca suas crenças num moedor de cana e bebe elas. Experimenta elas. Se não for o que você quer, joga fora. Várias pessoas falam pra mim, mas como que você ficou desse jeito? Eu lembro do seu, eu era seu amigo de infância, eu era seu amigo na adolescência, eu era seu amigo aos 20. O que aconteceu? Você, com essa idade sua, o que aconteceu? Ou crença minha foi vendida para virar fato, ou crença minha foi substituída, ou crença minha foi abandonada. Tem crença que eu falei, não me interessa. Então vou te contar uma crença poderosa que eu não quis nem vingar, nem substituir, eu só quis abandonar. A de religiosidade. A de achar que alguém faria algo diante de Deus por mim, sendo que não tem mais intermediário. Jesus é o intermediário. Quando eu abandonei essa crença, aí eu comecei a ter acesso direto no trono. Isso foi muito forte para mim. Quando eu percebi que tudo que alguém falava de dinheiro tinha um sistema bancário, eu pensei, mas tem alguma coisa errada nisso. Não é banco. O banco é só um auxiliar. O banco não é o dono do dinheiro. Quem é dono do dinheiro é quem produz. Então o banco não produz. O banco acha que tem dinheiro, usa a confiança de achar que tem, instala essa crença na cabeça de todo mundo e logo fica trazendo o dinheiro de outras pessoas e o banco é um grande administrador. É só uma praça onde senta um monte de gente no banco. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. O mercado é a praça e o banco é um banco de sentar. Então o banco é um lugar onde as pessoas sentam. Então as pessoas confiam naquela praça. A praça é o mercado. Quando eu entendi isso, eu falei, mas sistema bancário não tem mais besta do mundo, não é possível. Tem gente que está alienado no sistema financeiro, tem gente que está alienado no sistema religioso, tem gente que está alienado em tudo. Ah, quando eu entendi isso, eu falei, então deixa para lá. Não é tão importante assim. Aí eu falei, então o banco é só um banco de uma praça, o mercado é a praça, o banco é quem está mais limpinho, está bonitinho. Quando você começa a perceber as coisas, você vai falar, essa crença não faz sentido. Aí você começa a entender as coisas de forma diferente. Eu quero uma tarefa agora. Todo mundo vai escrever assim, ó. Vou testar as minhas crenças. As que não passarem vão ser reprovadas no Inmetro. Ontem, vou contar com detalhes para o pessoal que está no CDR, que é a próxima aula é fechado, né? Aqui é aberto. Eu vou contar para vocês como é que foi negociar um VGV de 400 milhões de reais ontem num banco. Desci na Faria Lima, desci de helicóptero, fiquei 1 hora negociando. E aí o que eu ouvi foi um negócio muito engraçado. O banco, que parece que é dono do negócio, ele é só um articulador. São 12 CPFs que são dono da dívida. Pra você entender, alguém comprou algo, não dá conta de pagar. Só que quem emprestou o dinheiro para esse cara pediu a terra como garantia. E aí não foi o banco que pôs o dinheiro. Foram 12 CPFs que são clientes do banco. Então o banco é só um governo que defende o dinheiro dos caras. E aquilo me deixou doido. Aquilo me deixou doido. Eu nunca comprei um imóvel financiado. Nunca. E hoje eu estou comprando uma dívida de uma empresa, uma dívida multimilionária. E é claro que eu estou comprando porque tem um deságio gigantesco nesse negócio. E aí o que eu aprendi? Que o banco não é dono das coisas. Aquilo é muito doido. Então, se você não for fuçar nas coisas, você não vai achar os fatos. Fato é para quem é curioso. Fato é para quem é fuçador. Fato é para quem é realizador. O banco é só um intermediador. Ele é o banco da confiança. Se alguém quebrar a confiança de um sistema, aquele sistema cai. O sistema cai. Então você tem que testar suas crenças. Alguns de vocês nem crença sobre o reino têm. Outros têm grandes crenças sobre o reino. Outros, que são poucos, têm fato. Você vai anotar um negócio e não conta para ninguém, tá? Todo sistema é uma crença. Nenhum sistema é fato. Todo sistema é crença. Toda confiança, ela é crença, só que ela vai subindo de nível de acordo com os fatos. Mas todo sistema é crença. Todos os sistemas. Agora, cultura é um fato. É diferente de crença. Ah, pelo amor de Deus, o que você está querendo me explicar? O reino. Quando você entender, aí o pau vai quebrar. Quando você entender o que eu estou te falando, eu estou te contando isso tudo.
Porque não adianta viver na crença. Todo sistema é crença. Tudo. Por isso que pessoas que pensam demais não podem ficar conversando demais. Porque senão ela começa a derrubar o sistema. Então todo sistema tem que continuar em paz. Talvez alguns entendam, a maioria não vai entender nada que eu estou falando. Sistema é crença, cultura é fato. Quer ver uma coisa? A gente lê a mesma Bíblia e tem 6.000 religiões com sistema de crença diferente. Um acredita que o cabelo tem que chegar até no pé, o outro tem que tampar a cabeça, o outro tem que usar roupa de paletó, o outro não pode usar bermuda, o outro não pode ouvir música secular, o outro não pode não sei o quê. Aí é um sistema de crença. Por que sistema de crença? Para você ter que pensar igual todo mundo. Mas quando você entende o reino, você vai ver que não é um sistema. Você vai ver com a cultura. Isso é muito forte. Eu vou falar bem baixinho porque é muito cedo, tá bom? Quem pensa demais derruba sistema. Quem pensa demais derruba sistema. Alguém falou, família é um sistema? Família é uma cultura. Antes de fundar a Terra. Antes da fundação do mundo. Então fica quieto. Não pensa demais, senão se derruba o sistema. Então tem um sistema da Revolução Industrial. Tem os senhores na Terra. Esses sistemas, eles criam uma camada de energia e você faz parte daquilo sem ser um fato. Vários de vocês foram programados num sistema. Qual sistema? Sistema do sucesso. Ah, cara, como eu queria ficar só eu mais dois, eu não queria estar falando com 10.800 pessoas isso. Então você entra num sistema, você fica debaixo da crença, da camada poderosa de energia disso. Por isso que eu jogo qualquer sistema no lixo. Qualquer sistema que me peitar, eu balanceio ele. É só uma crença. Anota o código, chama realidade imaginativa. Ponto. Todo mundo faz pergunta, dá uma rachadora no sistema. Por isso tem que ficar caladinho. Não pode perguntar demais, não. Ponto. Pensou demais, o sistema começa a ruir. Por que você anda deslizando na vida? Porque eu não criei um sistema. Meu negócio é liberdade. Liberdade é cultural. Só que não é a cultura da Terra. A Terra não tem a cultura da liberdade. Essa é uma cultura do reino. O que é a realidade imaginativa? É quando todo mundo quer fazer um pacto e acreditar naquele sistema. Aí fica todo mundo em paz. Ponto. Então vamos para a parábola. Acho que agora vai ficar mais fácil para vocês. Vamos pegar aqui, ó. A parábola da rede. Mateus 13. Todo mundo puder escrever. Mateus 13, 47. Vamos lá. Eu posso te falar que o reino dos céus é fato probatório. Perfeito. E dá para experimentar. Não é uma realidade imaginativa. Pablo, como que eu transformo uma crença em um fato? Então eu vou te falar. Se eu falar para você assim, ó, se você pegar R$ 50, comprar de água, vender no sinaleiro e repetir essa operação por 1.000 vezes, você vai fazer R$ 100.000. Só que esse 1.000 vezes progressivamente com resultado, certo? Todo o resultado reaplicado e você diminuindo toda a base de custo, fazendo o seu próprio gelo, indo para lugares onde tem mais calor, fazendo tudo progressivamente, depois que você vai dobrando com a dobra, você faz R$ 100.000 depois de repetir tantas 1.000 vezes. Isso é uma crença. Na verdade, toda crença que alguém está transmitindo é um fato para essa pessoa, ou deveria ser, e para você ainda não tem carga de energia. Quando você começa a praticar, você vê. Entende? Ponto. Mateus 13, 47. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar. Então, o que é o reino dos céus? Ele é uma rede que é lançada ao mar. O que se espera de uma rede que é lançada ao mar? Pegue peixes e apanha toda sorte de peixe. Então, quando você está
Está entendendo mais uma vez sobre o reino dos céus. Ele é semelhante, ou seja, ele é análogo, ele é comparado a uma rede, alguém está lançando a rede. Quando você lança a rede, essa rede pega toda a sorte de peixes. Aí você vai entender. O que são essas sortes de peixes? Versículo 48. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então você tem que entender uma coisa sobre o reino. O reino precisa estar com a capacidade lotada da rede, de uma geração. Aqui fala sobre a volta. Quando ela está cheia, os pescadores vão puxar para a praia. Então os pescadores, Jesus chamava os homens, os pescadores mesmo, chamava eles de pescadores de almas. Então, quando ela estiver cheia, que vai ser num tempo, talvez está bem próximo, esse tempo de puxar, vai puxar tudo e vai vir toda a sorte de peixe. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Aí, Pablo, é muito pesado, vai jogar fora, vai, porque o reino não é crença. Peixes que não são bons são peixes que não têm fatos, não exerceram o reino. Eles estão fora. Então, pode ter uma pessoa que fala, mas ela não vive, ela não tem o fato. Nós somos os pescadores de almas. E aí o que vai acontecer? Tem gente no meio da pescaria que não faz parte. Eu, no meu coração, eu reconheço uma pessoa quando é do reino ou não. Tem um código que talvez você vai entender agora. Eu não pedi para vocês apertar o like. Se vocês puderem apertar o like, para a gente achar mais pessoas para entender esse recado. Aperta o like aí, todo mundo. Mas olha só. Eu sei que na vitimização humana, todo mundo acha que Deus vai deixar todo mundo passar. Os bobinhos falam assim, Deus ele ama todo mundo. Ele ama. Mas não é o amor dele que faz você entrar, é o acesso que você quis entrar. Então aperta o botãozinho do transbordo aí, vai que a gente acha uma pessoa que vai ser tocada, eu sei, às vezes você fica pelo caminho, não sei. Mas eu tenho um código que é do reino. É o seguinte, tamo junto até depois do fim. Pablo, onde que é o depois do fim? Até depois da separação dos peixes bons e dos ruins. É depois da morte. É depois da volta. Ponto. O tamo junto é para a vida. Quando você vê, várias vezes, você vai me ver. Eu viro para uma pessoa, eu no meu íntimo não sinto que essa pessoa é do reino. Eu sinto. É uma parada de energia. Eu sinto, isso aí não é do reino. Eu respondo, tamo junto. É só até o tamo junto. Porque vai que enquanto você está aqui, você consegue acessar a frequência do reino. É uma frequência. Todo mundo escreve assim, ó. Tamo junto até depois do fim. Depois do fim é quem já governa aqui e sabe que governa no reino. Porque o reino tem baixado através da sua vida. Ponto. Todo mundo escreve assim agora. O reino é uma frequência. Você detecta a frequência dos outros. Dá para saber se alguém é nobre pela postura, pela fala, pela posse, por um monte de coisa. Frequência. Dá para saber muita coisa. Eu não perco meu tempo. Se eu ver que a pessoa não é DF, que é depois do fim, eu só falo até o A. Tamo junto. Tamo junto. O ADF não vai ouvir. E é engraçado que muita gente fala, é até depois do fim. Aí eu olho e falo, eu não sei não. Eu não sinto a frequência. É muito interessante, não quero entrar em debate teológico, mas quando uma pessoa começa a falar em línguas perto de mim, línguas estranhas que tem lá na Bíblia, onde Paulo fala que a sua mente fica infrutífera, seu cognitivo fica infrutífero, mas o seu espírito é edificado. Quando a pessoa começa a falar, eu falo, essa pessoa não está falando. Eu conheço essa frequência. É muito massa. Então o reino é uma frequência. Tem gente que quer forçar essa frequência. Não pega. Se essa frequência não for elevada, para acessar a frequência, primeiro salvação. Né? Eu sei que chegou hoje, tem 3 tipos de pessoas. Os não salvos, que é todo mundo que entra na Terra. Então tem que mudar seu status.
para salvo. Acessou o sangue, que também uma frequência. É uma frequência. Acessou o sangue, acontece algo. Mudou de frequência. Então você foi salvo. Só que para acessar o reino você tem que subir mais ainda. Porque depois de salvo, você tem que subir mais frequência ainda. Pablo, e aí, como é que faz para ficar grande no reino? Aí é outra subida de frequência. É o seguinte, pra você ficar grande no reino, eu vou te mostrar um negócio, como é que faz pra você ficar pequeno. Pega o código aí, ó. Você vai começar a tomar um susto agora. Ó. Presta atenção. Eu vou te mostrar como é que faz para baixar a frequência no reino. Eu amo isso. Ó, vamos pegar aqui. Vou pegar aqui agora. Como é que faz para você baixar a frequência? Para baixar a frequência já estando no reino, Mateus 5,19. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino dos céus. Foi Jesus que falou isso. Então, dentro da frequência do reino, tem como você subir, tem como você descer e ficar na patente, numa camada de frequência. Então, são várias linhas de frequência. Também tem como você sair do reino, igual o João Batista. Então, Pablo, o que eu quero? Eu vou te falar o que eu quero. Eu quero subir para sentar na mesa dos apaixonados. O reino é uma frequência e eu não aceito ficar na frequência que eu estou. Então, quanto mais eu fizer pessoas entrarem no reino, mais pesado vai ficar a patente. Mais poderosa vai ficar a frequência. Mais high, mais alta, mais poderosa é a frequência. Então, quanto mais gente acessa a frequência por meio de um equipamento do reino que chama Pablo Marçal, mais você fica poderoso. Então, eu vou ler de novo. Tem como você se ferrar a ponto até de deixar o reino. Salvação você não vai perder. Se você tem isso, está dentro de você, acessou essa frequência, não volta atrás. Agora, o reino tem como voltar atrás. Então, presta atenção. Portanto, Mateus 5,19. Qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo será considerado o menor no reino. Então você vai ser aviãozinho pulverizador, daqueles que voam baixinho, 1.000 pés ou 500 pés. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo é obedecer e transbordar. É ensinar. Tá? Por que você é um tarado em ensinar? Porque eu descobri o que acontece com quem ensina. Quem ensina dá acesso. E quem ensina é um aparelho de transmissão de frequência. Então, por ensinar qualquer coisa que seja da Terra, você já vai ter transbordo e autoridade e poder na Terra. Mas por ensinar as coisas do alto, você vai ser colocado numa posição que ninguém que é inteligente consegue entrar. A sua inteligência não te coloca em lugares que a sabedoria te coloca. Alguém falou que o avião pulverizador voa 100 pés. Obrigado. Aviãozinho pulverizador é bem baixo, hein? Eu não quero ser pulverizador, não. Quero andar 44.000 pés. E na hora que eu tiver nessa frequência, agora vamos virar uma espaçonave. Então, voltando a Mateus 13. Quando a rede, versículo 48, quando a rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Deixa eu contar um segredo pra você que você não sabe. Aqui, ó, talvez um negócio bem doido. Deixa eu abrir aqui. Começar a falar de Apocalipse aqui, que vai começar a passar mal. Presta atenção nisso aqui. Vai começar a entortar aí agora. Pera aí que eu vou achar aqui. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se-lhe os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida.
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados. Olha que louco. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso aqui, ó, tá falando sobre a salvação. Quando você peitar com um trono branco, se não for salvo, eu tô todo arrepiado, meu corpo até o pé. Quando você peitar aquele grande momento com o Senhor, se não tiver com selo, amigo, vai ser feio. Ai, eu tô arrepiadaço aqui, peraí. Deixa que eu depois vou te explicar isso aqui no Apocalipse. Deixa eu só escrever um negócio aqui, ó. Ai. Volta aqui no 13, 13:48. Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e ajuntam os peixes bons em cesta e jogam fora os ruins. Versículo 49. Assim acontecerá no fim desta era. Acabei de contar como é que vai ser. Até a morte, até o inferno vai ser jogado no lago de fogo. E quem não tiver com o nome escrito, rodou. Esse é o nome. Rodou. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Deixa eu te explicar uma coisa. O que eu estou te ensinando vai virar uma loucura tão grande que vários vão fingir exercer o reino sem ser salvos. Presta atenção no que eu estou te falando. Não se reina sem ser salvo. Você tem que saber disso. Só que vai acontecer o dia que a rede vai ser puxada. E aí os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente. Quem? Os perversos. Onde haverá choro e ranger de dente. Pablo, como que é uma fornalha ardente e vai ter choro e ranger de dente? Isso aqui é um grande segredo. O grande segredo da morte eterna. Se a morte eterna finalizasse a eternidade, seria o máximo. Talvez quem é preguiçoso eternamente resolveria o problema. Só que choro e ranger de dente numa fornalha ardente é bem simples. Não vai cessar o sofrimento. Isso é muito ruim, a pessoa não entender isso. Isso é muito ruim. Acabou a parábola. E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Nem todo mundo que diz que é do reino, é do reino. E quando sua frequência é muito bem lida, você sabe quem é do reino e quem não é. Você sabe, seu coração sente. Você sabe ler frequência. Não tem como reinar sem ser salvo. E vai chegar no dia, você vai entender. O reino é uma decisão. O reino, a rede é lançada para todo mundo. Só que se você for achado na hora da rede, significa naquela hora. Se for pego na rede e você não fizer parte disso, vai ser lançado lá. Você escolhe ser alguém no reino. Você escolhe subir ou descer frequência no reino ou sair do reino. Ponto. Religião, anota aí, não é reino. Religião é só uma crença. Me perdoe de falar isso, tá? Religião não é um fato. Religião é uma crença. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, vamos usar a própria Bíblia. Tiago 1:27. Deixa eu achar esse versículo aqui, ó. Vamos descobrir. Às vezes você não me conhece, mas eu não tenho anotação dos versículos, eles vão aparecer na minha cabeça.
A religião, Tiago 1,7, pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso é a verdadeira religião. Religião do latim significa religare, ou seja, o homem se desconectou de Deus, Deus fez a religação. Como que religa o cabo de energia? Colocando Jesus, o eletricista. Foi lá e religou o cabo de energia. Ponto. Ponto. Religião não é reino. Reino é fato. Religião é crença. Você pode seguir a que você quiser. Você está num sistema de crença. Ponto. Ponto. Alguém perguntou, explica aí jogar a morte no lago de fogo. Inferno é pequeno e gelado. A morte é pequena e medrosa. O que põe o terror em toda a existência? O lago de fogo. O lago de fogo é o mar vítreo, é a ira de Deus. A hora que eu vejo uma pessoa, eu tenho medo do inferno, eu falo, mas o inferno é um sorvete, de tão frio que ele é, perto da ira do Deus vivo. Como que você tem medo de sorvete? Deixa eu te falar uma coisa, o inferno é quente, mas se for comparar ele com o lago de fogo, que é o mar vítreo, onde o trono branco vai encostar a roda de fogo aqui na Terra, eu não sei se você sabe, vai ser um negócio assustadoramente atômico quando o trono baixar aqui na Terra. Quando isso acontecer, você vai ver sol fugindo. Sol não é a fonte de calor, sol vai virar criança. A Terra vai ficar doida, as estrelas vão sair correndo. Nem perna tem, mas vai sair correndo. Vai todo mundo pirar na presença dele. Aí o inferno, nós somos o diabo, o inferno. Não, você é um picolé da Nestlé. De tão gelado e fofinho que você é. Eu vou te mostrar quem é um vingador. A ira do vingador, quando o filho dele voltar, os olhos vão estar em chamas de fogo. Você não conhece o que é fogo de verdade. O inferno é só um picolé. Um monte de gente morre de medo de picolé, achando picolé quente. Quente é a ira do vingador. Quente é a presença do Deus vivo. Quente é o dia onde todo mundo vai passar nesse mesmo lugar. Se isso não tiver, se o seu temor pelo Senhor não aumentar agora. Por isso que eu te falo, não tem diabo, não tem demônio, não tem entidade, não tem merda nenhuma que põe pressão em mim, a não ser a ira dele, o furor dele, o amor dele, a justiça dele. O reino é você entender quem é esse pai. A Bíblia inteira é a história de um pai em busca de um filho. Aí você fala, é em busca de Jesus? Não, é em busca de Adão. Porque o Adão não encontrou Deus na viração do dia. E aí quando eles se encontraram depois que Adão caiu, ele não perguntou qual o pecado que ele cometeu, ele falou onde você estava, Adão. Significa, você não estava comigo. A Bíblia, com todos os livros, é uma história de um pai em busca de um filho, de Gênesis, passando por mais de 60 livros até chegar em Apocalipse, e alguém falando, eu vim te buscar. Eu projetei bons pensamentos ao seu respeito. Seja forte e corajoso. Meu filho veio, venceu, pagou e a gente vai se encontrar em casa. Quando você entende isso, aí alguém fala, fulano falou mal de mim. O que eu tenho com isso, mano? O que eu tenho com isso? Pra mim é um reino. O que eu tenho a ver se tem gente perturbada que não ama nem a si mesmo? Ai, me roubaram. Você sabe por que a pessoa te roubou? Ela te roubou porque ela não consegue acessar isso diante de Deus e ela está revoltada com Deus. Todo ladrão, ele fala para Deus, eu não confio na sua provisão. Eu tenho um grande temor de um dia perder a provisão. A visão, se Deus deu, ele dá a provisão. É por isso que a visão fica profissional, é por isso que vai cumprir o que Deus colocou no seu coração. Sabe o que eu tenho temor? Na verdade, eu tenho pavor. É de um dia esquecer que até o poderoso inferno na cabeça dos fracos, que até o diabo, esse povão todo aí, derrotado, que não tem solução, eles vão surtar. Porque nem o inferno, nem a morte, nem nada bota tanta pressão como o lago de fogo, o mar vítreo, que é a presença do Deus vivo. Pablo, como é que faz para eu ficar desse jeito? Ensaia as coisas da eternidade aqui na Terra que você vai ficar desse jeito.
Começa a olhar para as coisas que realmente fazem sentido. Começa a viver o que é real de fato. Eu olhei para essa parábola, aí eu falei, Senhor, como que eu fico 1 hora explicando uma parábola que tem 3 versículos? Aí ele falou para mim, explica crença e fato e conta para eles que quem vive na crença, de fato, está fora do reino. E aí eu fiz isso. É uma pena que passou da hora. Os meus mentorados do CDR sempre vai ouvir essa coisa. Enquanto eu tiver com essas parábolas, passou do reino, passou do horário. Pablo, como é que vai ser no reino? O diabo vai ser amarrado por 1000 anos e a sedução na terra vai acabar. Depois de 1000 anos, vem o Vale do Armagedon. O Monte Carmelo vai ser o palco onde sangue vai chegar ao freio, da altura do freio do cavalo, e pelo menos um exército vermelho com 200 milhões de pessoas vai peitar. Os filhos, aí nós vamos ter que ir para a guerra. Mas vai dar tudo certo. Vai morrer muita gente por causa de idiotice e falta de sabedoria. Mas é assim que vai acontecer, é uma pena, já está escrito o que eu posso fazer. Então, lá no Monte Carmelo, vai acontecer coisa assustadora que a Terra ainda não viu, na pressão que não viu. Então vai ser solto depois desse milênio, desse governo milenar de Cristo aqui na Terra. E aí nós vamos pro Brutality. Aí nós vamos sair todo mundo no braço. Não vai ser do jeito que você imagina, mas é pra você entender que às vezes sua frequência você entende eu falando assim. Não existe reino por crença. A hora que ele entra no seu coração já vira um fato. Se você está com o Senhor, ninguém te atinge. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Eu posso te falar uma coisa. Se você vive sofrendo com coisa dessa terra, você vai sofrer muito na eternidade ainda. Isso é assustador. Respira bem fundo. Alguém escreveu assim: os filhos não passam no trono branco, só no tribunal de Cristo. Negativo. O tribunal de Cristo só passa quem é primícia. Vai ter filhos que vão ficar no segundo tribunal. Vão estar assistindo o tribunal das nações e o tribunal do trono branco. Não há quem ouse ficar de fora. O que nós vamos fazer? A gente vai estar lá do lado. Se você é primícia, você vai estar aos pés do trono, do lado dele. Aos pés é logo abaixo, porque ninguém pode colocar a cabeça acima do trono branco. O trono branco é o limite. O trono branco é o trono do Deus vivo, patriarcão. Ele é um trono de marfim revestido de ouro. Então, vai estar todo mundo na cena. Só que não vai passar no mar vítreo, porque você já é fogo. A palavra fala que aos seus ministros ele faz labaredas de fogo. Então ele já colocou algo em você que não carece de você entrar nesse fogo. Você já é a mesma coisa desse fogo. Aí quando você olhar e o diabo ficar assim, mano, se eu passar do lado do Pablo eu morro. Ai meu Deus. Tem como vocês cuidar da vida de vocês, gerar a vida, cuidar disso, transformar pela renovação da vossa mente, transbordar sem parar? Alguns de vocês não podiam estar ouvindo isso, porque não é para vocês. Isso não é maldade minha. Pablo, mas por quê? Não é para todo mundo. O reino não é para todo mundo. Você tem que entender isso. A salvação é para todo mundo, o reino não. Pablo, e agora? Agora é o seguinte, dá um jeito aí de fazer alguma coisa que você ouviu. Mas tem muita gente que está aqui 1 hora e não entende absolutamente nada que eu estou falando. Faz só o que você dá conta de entender por enquanto. E aí, quando você vencer essa crença, você experimenta um fato. O reino é para quem é governante. Você tem que saber disso. Isso é muito forte. Hoje eu não vou fazer o boot. Hoje eu vou terminar com oração. E eu quero que você energize o seu corpo, sua alma, seu espírito. E eu não sei o que você está fazendo aqui. Mas eu sei. A responsabilidade você está arrumando de aprender isso. Eu sei a responsabilidade que você está arrumando. Você é um labareda de fogo.
E não tem trevas onde tem esse fogo. Lembra sempre disso. Pai, em nome de Jesus. Alguém escreveu. Eu tive que parar a oração. Então quer dizer que no céu vai ter classe? Vai ser dividido por classes? Você acha por que o marxismo cultural odeia a nobreza? Você acha por que eles afetam as famílias? Toda monarquia tem níveis. E você pode falar o que você quiser. Deus é o monarca da existência. Esse papo de somos iguais não existe. Nunca existiu e não se sustenta nem na terra nem no céu. Não vai. Não vai sentar. Não existe igualdade. Deus não nos fez iguais. Eles nos fizeram imagem e semelhança deles. Esse papo nunca vai acontecer. Isso é a maior falácia de todos os tempos. Não somos iguais. Nem na terra, nem no inferno, nem nos céus. Lembra disso. Ponto. Não vai. Cada um tem um nome. Cada um tem um acesso. Cada um tem uma frequência. Você é único. Não são classes de castas, mas são níveis de autoridade. E o que você constrói na terra, você vai colher lá. Posso fazer nada? Também achava que era desse jeito, igual você, quando eu era menino pequeno. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu pensava desse jeito aí, ó. Mas conhecendo sobre justiça, sobre o reino, dá para entender. Quanto mais transbordo. Talvez essa semana eu bata 2 milhões de seguidores no Instagram. E eu posso falar. Eu lembro quando eu tinha 500 seguidores. Eu vou te falar uma coisa, você vai passar mal. Quanto mais transbordo, mais seguidor. Quanto mais collab, mais seguidor. Quanto mais autoralidade, mais seguidor. O que eu ganhei? Autoridade. E aí o que acontece? Acontece o seguinte. Vários de vocês querem isso, mas não querem investir para ter autoridade. Deixa eu te falar. As classes já estão acontecendo. O governo já está acontecendo. Só você que não entendeu nada ainda. Mas você vai entender. Continua acordando de madrugada aí que vai dar certo. Pai, em nome de Jesus, te agradeço porque tá ficando muito claro. E para quem não tá claro, que essa pessoa durma amanhã e não volte aqui mais. Que o Senhor possa trazer graça, sabedoria, entendimento e que os generais do reino se levantem em todos os lugares da terra. É chegada a hora da guerra. O amor está em guerra. E eu sei que o Senhor, faz com que cada um deles que estão aqui se reconheça. E os que não se reconhecer, talvez não é para você. Mas se isso queima no seu coração, se esse fogo entra dentro de você, é hora de explodir isso para fora. É hora de fazer pessoas sentirem isso. É hora de restaurar famílias, restaurar a admiração de pais e filhos, restaurar empresas, restaurar a palavra dentro das pessoas. É hora de restaurar o relacionamento com o Criador. É hora de começar a viver de fato o reino. Eu não só creio, mas vivo esse fato. E eu transmito esse fato. Instala essa nova crença. É chegado o reino. E como fala em Lucas, se alguém falar que está ali ou aqui, é mentira. O reino está em vós. E ele é exercido a partir do seu coração e a partir da sua casa, a partir da sua família. Venha o teu reino, ó Deus. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é feita nos céus. Obrigado por esse tempo aí. Foi mal, galera do CDR. Desculpa aí, gente. Passar muito do tempo. Era só 3 versículos, acabei emocionando aí. Você não é raro. Você não é um produto. Você não tem defeito. Você tem bloqueio. Você é único. Você não é igual a ninguém. É isso que você tem que ouvir no dia de hoje. Você não faz parte dos que vão chorar e ranger os dentes. Chegou a hora de tocar o terror na terra. Para de ficar com mimimi aí. Vai tocar o terror na terra. Eu sempre sou pidão e pedir pra você comentar lá. Tem como você marcar umas 3 pessoas
Se você marcar umas 3 pessoas, sabe o que vai acontecer? Às vezes você desiste porque a mensagem vem pra você, mas você entrega a mensagem pro outro. Tem uns moral ou não? Ah, a imagem de hoje tem nada a ver com o que eu queria, não, mas é isso aí, ó. Se alguém faz, eu faço. É, a equipe, se vocês puderem, às vezes, tirar um pouquinho minha foto, porque eles ficam com vergonha de compartilhar porque tem minha foto. Acho que ajuda bastante. Eu põe só uma frase, não escreve nada, não põe foto de apóstolo aí, não. Tá bom? Um beijo no coração. Se sinta amado, porque você realmente é. Se não fosse, eu não ia acordar cedo pra estar falando com você, não. Beijão no coração. Pessoal do CDR, bora pra nossa aula lá, seus ricos. Vou mandar uns treinos pra vocês lá, bora.